Os debates sobre privatização da Eletrobras avançam no Congresso Nacional e o governo tenta ampliar a pauta da desestatização. E para falar mais sobre esse tema, gentilmente nos atende o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, essa discussão sobre a venda da Eletrobras, a privatização, enfim, outros nomes são dados para esse processo, vem no momento do que uma situação do Brasil difícil em relação à possibilidade de falta de energia e tudo mais. O senhor acha que esse processo pode ajudar o Brasil a superar esse momento difícil também nessa questão ambiental, nessa questão de falta de chuva, principalmente? Eu não tenho dúvida, Thiago. Acho que a beleza do texto que foi produzido, né, para a privatização da Eletrobras é que, além do processo em si, que por si só já é extremamente importante para o Brasil, a gente está falando de finalmente mirar no setor elétrico do futuro, né? Enquanto o mundo todo escolhe o seu próprio fornecedor de energia elétrica, o Brasil ainda tenta se amparar num modelo estatal, que é coisa da década de 80. Então, além dessa importância da privatização em si, a gente acoplou nesse texto uma série de artigos e uma série de dispositivos que vão nos ajudar bastante a superar esse problema e a garantir que esse tipo de problema não volte a acontecer no futuro. Então, por exemplo, a gente está reservando uma parte importante dos recursos que viriam para o Tesouro Nacional, da outorga, da mudança dos contratos dessas hidrelétricas. A gente reservou cerca de 10 bilhões de reais para a revitalização das bacias do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba, da bacia de Furnas. Com isso, a gente devolve água para os reservatórios e tem uma segurança energética muito maior para o Brasil. Além disso, a gente consegue conectar sistemas isolados do norte para garantir que casos como o do Amapá nunca mais aconteçam. A gente revisa o que se chama de garantias físicas dessas usinas hidrelétricas da Eletrobras, ou seja, a gente faz um choque, traz um choque de realidade realmente para a quantidade de energia que essas usinas geram, porque há 8 anos elas geram menos do que a gente espera que elas gerem. Então, com isso, com esse choque de realidade, a gente abre espaço para a contratação de energia segura e mais barata do que a gente tem usado sistematicamente. Um seguro que a gente tem são as termoelétricas a óleo. E, finalmente, a Câmara dos Deputados incluiu um dispositivo que contrata cerca de 6 gigas de energia elétrica a gás, termoelétrica a gás, que custa cerca de 1/3 das termoelétricas a óleo que têm sido contratadas e despachadas ao longo dos últimos anos. Então, isso tudo, além de trazer uma segurança muito maior para o sistema, também ajuda a reduzir a tarifa de energia elétrica de todos os brasileiros. Secretário, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Secretário, bom dia. A Eletrobras é uma empresa de uma lista de privatizações que o governo ambiciona fazer, né? Quais seriam as próximas aí na agenda do governo? Joel, além da Eletrobras, nós temos trabalhado muito com os Correios, então é uma empresa super relevante para a eficiência nacional. Então, com isso, a gente espera trazer um choque de qualidade para a logística brasileira, para turbinar o e-commerce, para turbinar os pequenos negócios, para que eles tenham acesso a todo o mercado nacional. Então, Correios é super importante a nível nacional. A nível local, nós temos uma série de projetos que são super relevantes. Então, agora, na última reunião do CPPI, que é aquele conselho que reúne os ministros e o presidente da República, foram aprovados os estudos da Ceasa Minas, que é a entrepostagem de alimentos ali da região metropolitana de Belo Horizonte, e o Porto de Vitória. Então, esses dois também, já, a partir de agora, já estão sendo qualificados pelo Tribunal de Contas da União, que precisa avalizar esses processos, e entre setembro e outubro, o edital desses dois projetos já estão na praça, com impacto regional relevantíssimo. Além disso, a gente também está em estágio bastante avançado, editais lançados ainda esse ano, para Transurb, que é o sistema de transportes metropolitanos da Grande Porto Alegre, e a Praça de Belo Horizonte da CBTU, que também é o sistema de trens metropolitanos de Belo Horizonte. Então, todos esses projetos acontecendo ainda esse ano. Secretário Diogo, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Perfeito. Muito bom dia, secretário. A leitura que se faz é que o governo, né, a União, não tem recursos, não há como investir e o setor está precisando de investimentos pesados. Me assusta, por exemplo, o estado de Rondônia isolado que queima 1 milhão de litros de diesel por dia para produzir energia. 1 milhão de litros por dia
e o diesel transportado por caminhões nas estradas, né? A minha pergunta, secretária, é se é o momento, em plena crise hídrica, indicando aí dificuldades no setor, se o momento é bom ou não para esse processo de venda, de privatização, na verdade, de descapitalização da Eletrobras. Zé Maria, o dia de amanhã é sempre pior que o dia de hoje. A gente já está 20 anos atrasado nesse processo. Então, o que a gente tem que fazer é correr para que realmente esse atraso seja tirado, né? A gente está falando de um processo que trará realmente um choque muito positivo para a tarifa de energia elétrica do brasileiro e para a segurança, né? Não existe país próspero, não existe país que cresça sem energia elétrica segura. Então, nesse processo todo, só para a gente colocar em dimensões, tá? A gente está falando de uma operação de 60 bilhões de reais. O Tesouro vai ficar com cerca de 25 bilhões, que é o suficiente para que a parte do governo seja diluída e, com isso, a empresa seja privatizada, mas estamos deixando dentro do próprio setor elétrico outros 35 bilhões. 10 bilhões para essas obras, para a gente robustecer o sistema elétrico, e 25 bilhões para a CDE, que é uma conta que regula ali o preço dos encargos, o valor que se paga na tarifa de energia pelos encargos. Estamos injetando 25 bilhões de reais na CDE para garantir uma redução de tarifa. Fora isso, a gente também está colocando o fluxo futuro da usina de Itaipu, né, cujo nosso acordo com o Paraguai vence agora em 2023. Então, a partir dali, a gente coloca o fluxo futuro de cerca de R$1,5 bilhão de reais por ano, também para reduzir a tarifa de energia elétrica dos brasileiros e trazendo realmente uma visão muito mais liberal para todo o setor, porque combinado com isso a gente ainda tem um projeto de lei, que era o antigo PLS 232, quando foi para a Câmara, porque já foi aprovado pelo Senado, quando foi para a Câmara virou o PL 414, que revisita toda a regulação do setor elétrico e traz realmente um choque de liberalismo muito maior, para que a gente possa finalmente se aproximar de países desenvolvidos no mundo, para que cada um de nós possa escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E, secretário, quando a gente deve saber, afinal, se a Eletrobras vai ser privatizada? Isso depende agora do quê, de quem? Como o senhor avalia o andamento da execução dos planos? Adriana, está prevista para esta semana a votação da MP pelo Senado. Então, a gente espera que entre quarta e quinta-feira o Senado aprecie a matéria. Então, ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados há 2 semanas atrás. Agora chegou a vez do Senado e ela precisa ser totalmente finalizada até o dia 22. Tá? Então, no dia 22, ela perde a sua validade. Então, o Senado votando nessa semana. Caso ele venha a trazer alguma alteração a esse texto, ele volta para a Câmara dos Deputados para que os deputados deem o seu parecer final. Ou seja, até o dia 22 desse mês, a gente já vai saber se a Eletrobras será ou não privatizada. Ô, secretário, em relação aos Correios, de que maneira o governo vai seguindo com esse processo e como é que esse processo vai se dar? São empresas que vão assumir a função dos Correios, uma empresa apenas? O que o governo planeja em relação a isso? Tiago, a modelagem que está sendo colocada, ela é uma privatização combinada com uma concessão, porque a Constituição Federal diz que compete à União garantir os serviços postais. Então, como que a gente desenhou esse processo? Uma concessão por meio da qual um investidor, um operador privado, compra os Correios, na empresa inteira, por um período de cerca de 30 anos, então ainda está sendo definido o período exato do contrato, mas é um contrato de concessão. Então, com isso, esse operador ele é obrigado a garantir a universalização do serviço, inclusive hoje os Correios não chegam em uma série de lugares. Então, esse investidor privado ele vai ter que garantir a universalização de fato do serviço postal e a gente vai acabando com aquele monopólio que hoje os Correios têm. Então, o que a lei prevê é que isso seja terminado em alguma coisa em torno de 5 anos. Então, com isso, a gente consegue ter uma fase ali de fim de monopólio, tá? Até porque essa empresa privada, imediatamente, ela começa a pagar impostos. Hoje, os Correios têm uma imunidade tributária entre R$1,5 bi e R$2 bi por ano. Então, mesmo que os Correios tenham apresentado um lucro recorde agora no balanço de 2020, de R$1,5 bilhão de reais, você veja que esse lucro recorde já seria insuficiente só para pagar a parcela de impostos que o Correio hoje é isento.
Então, tudo isso está sendo desenhado ao longo de 5 anos para acontecer o final do monopólio, mas a imunidade tributária termina imediatamente e, com isso, esse investidor ele tem que seguir uma série de regras que vão ser dadas pela Anatel, que assume também o serviço postal a partir do projeto de lei que nós encaminhamos, e com isso a gente garante a universalização do serviço, mas mais do que tudo, uma qualidade muito maior. Secretário Especial de Desestatização do Governo, Diogo Macorde, mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, boa semana. Prazer, Thiago. Conte comigo aí. Bom dia a todos. Obrigado.